Olá, meu irmão, minha irmã, tudo jóia? Olha, uma alegria essa noite aqui para mim, para a equipe, né, do Colégio Faculdade Corandeu. Nós estamos começando algo para a gente totalmente novo. Não sei nem como é que vai sair esse negócio, mas vai sair. Estamos começando o nosso podcast, gente. É algo que, puxa, há um tempo eu sonhava com isso, a gente ter um momento aí para bater papo com gente especial, sobre assuntos especiais. E aí estamos inaugurando o primeiro podcast, né, do Colégio e Faculdade Corandeu, uma instituição de ensino superior lá em Uberlândia. E para mim é uma alegria grande. Eu cheguei hoje dos Estados Unidos, então vou pedir até para você perdão, estou com um pouquinho aqui de uma tosse que eu trouxe de lá. Muita neve, muito frio. E aí agora peguei aqui o calor, então... Mas olha, seja muito bem-vindo. Uma alegria grande mesmo estar com você nesse programa. E para tratar de um assunto também extremamente importante no entendimento do Grupo Corandeu. O problema do criacionismo como base essencial de uma educação não somente científica, mas que de fato aponte para a glória do Criador. E hoje a gente tem aí o privilégio de trazer para participar com a gente, primeiro programa, estreando, cara, pô, programa número 1, rapaz. O famosíssimo cientista brasileiro. Por onde eu passo, eu sempre falo assim, cara, esse cara é o mais importante cientista brasileiro que nós temos. São 1.270 papers, são comunicações, artigos científicos publicados, né, com grande influência no mundo todo. Eu estou falando aqui do meu amigo Marcos Eberlin, rapaz, que quando eu convidei, ele prontamente topou, né, dar um pulo aqui nos estúdios, fazer esse podcast. Eberlin, pô, uma alegria te receber, ter você aqui nesse programa de estreia, cara. Caramba, você podia ter arrumado um apresentador melhor, pô. Mas uma alegria, Pastor! cara. Bom demais te receber. Privilégio imenso, imenso de estrear aqui o podcast Corandeu. E estamos na presença, na face de Deus, para dizer ao mundo que não somos amebas evoluídas, não é, pastor? Exato, cara. Para dizer ao mundo que essa educação que está por aí é totalmente falida. É uma educação que quer formar grandes protagonistas, chamando-os de amebas evoluídas, parentes de chimpanzés. Pode, pastor? Pode não. Pode não, cara. Aqui nesse podcast Corandeu a gente vai falar que não, né, pastor? Com todo certeza. E no Centro de Ensino com Cosmovisão Cristã do Colégio Faculdade Corandeu, eu espero, né, que essa fundação seja realmente preservada, seja incentivada, tenho certeza que será, e que grandes homens e mulheres que se entendem como imagem e semelhança de um grande Deus, o Deus que fez o universo, o Deus todo-poderoso, aquele que sem ele nada do que foi feito se fez. Somos filhos desse grande Deus. É isso que nós temos que passar para as nossas crianças. Pais, mães do Brasil, acordem. Se o seu colégio ensina que seu filho é uma ameba, é um produto de um acidente cósmico, que o produto final dele é a aniquilação, que ele nada mais é do que um mero mamífero, tire seu filho dessa escola imediatamente. Coloque na Corandeu, olha aí. E outros colégios cristãos, se no Corandeu não chegou lá ainda, né, pastor? Exatamente. Para que possamos, de fato, formar homens e mulheres feitos à imagem e semelhança de Deus e com entendimento de que são feitos à imagem e semelhança de Deus. Que não são donos do mundo, mas são filhos do dono. Boa. Não é? Boa. E que estão aqui para fazer diferença. Foram chamados para serem líderes, para influenciar a sociedade, distribuir graça, distribuir aquele amor de Deus a todos,
Não eu ser mais apto para sobreviver, não é? A evolução nos ensina a ser mais espertos. Não é a sobrevivência do mais apto, do mais esperto. Não, a gente está aqui para cuidar da criação de Deus, somos mordomos de Deus. Vai ser super sensacional, a gente só está começando, Só né, começando, pastor? com certeza. Bora! Antes de eu começar aqui minhas perguntas contigo, como eu disse para você, gente, eu tô de gaiato aqui como apresentador desse negócio, entendeu? Aí fiz assim, olha, rapaz, convido o pessoal aí que está assistindo para mandar perguntas no chat aí, gente. A gente vai ter um tempo aqui com o Marcos Eberlin, você tem uma grande oportunidade de fazer perguntas, tá? Manda no chat que a gente vai... Eberlin, como é que é esse negócio aqui e tal, entendeu? Então manda aí pra gente. E procure conhecer, né, o colégio e a Faculdade Corandel, corandel.edu.br. Você vai conhecer a nossa visão diferenciada em relação ao que você está vendo no mundo educacional hoje. Tá joia? Mas, Eberlin, vamos lá. Acho que é aquela curiosidade de todo mundo, rapaz. Como foi essa tua trajetória científica? E como é que você, vou colocar aqui entre aspas, né, se converte ao criacionismo? Me fala um pouco da tua experiência sobre isso aí. Como é que foi isso? Pastor, é uma longa história. Ok, temos tempo. Vamos bater às 10 horas e 45 minutos? O que é que o senhor acha? Putz, aquele podcast foi no Inteligência, que deu 10 horas e tanto. Foi, Inteligência limitada, né? 10 horas e 45 minutos. E quando acabou, eu falei, gente, peraí, minha lista nem começou. Mas, olha, eu sou terceira geração de batistas. E meu bisavô, Arsênio Koval, foi para a Rússia, encontrou Ema Boiko, e eram católicos ortodoxos, se tornaram batistas na Rússia. Meu avô jogou o Santos fora, foi preso, foi exilado, foi para a Sibéria, depois foi para Kiev, veio para o Brasil. E chegando no Brasil, como batistas, minha avó foi fundadora, é fundadora, né, da igreja, a primeira igreja batista de Sumaré. Meu pai é praticamente fundador da primeira igreja batista de Campinas. Então, eu nasci na igreja. Sabe aquela história de nascer na igreja? Sim, opa! Acho que quando a gente fala que nasceu na igreja, o pessoal fica pensando que toda igreja evangélica, né, tem uma maternidade. Né? E eu, desde pequenininho, honrando a tradição dos meus avós e bisavós, eu cresci aprendendo com a minha professorinha da IBD que eu era imagem e semelhança de Deus. Que eu não era nem criatura, que eu era filho de Deus, irmão de Jesus Cristo, co-herdeiro. Que eu era especial, que Deus havia se feito homem em Jesus Cristo e havia morrido por mim, para me resgatar. Olha só, puxa vida, devo ser o cara, né? Mas somos, não somos, objeto do amor de um Deus todo-poderoso. E aprendi também que em 6 dias literais, como já fizemos um podcast, né, pastor? O podcast do meu lá, você vai ver o pastor Williams, ele dá um show, gente. Falando sobre Ion, sobre se Gênesis é mito, né? Que história frouxa que é essa daí. Exato. Então eu cresci com essa percepção de que Deus em 6 dias, há 6.000 anos, tinha me feito. Minha professorinha da IBD, eu cheguei para ela e perguntei, quem eu sou, professora? Ela falou, você é um filho amado de Deus. Deus te fez a sua imagem e semelhança. Deus criou um planeta especial para você. Os céus são os céus do Senhor. A terra, ele nos deu de presente. Um planeta que Deus fez, especial para os homens. A suíte presidencial do universo. Não é um mero planeta perdido na imensidão do cosmos. Carl Sagan diz que, olha, quão petulantes nós somos de achar que temos um local especial no universo. Olha a Terra, um ponto pálido, insignificante, perdido na imensidão do universo. Isso que o ateísmo ensina para as nossas crianças. Na fala do Carl Sagan. No Carl Sagan. Esse é o discurso de uma universidade, de uma faculdade, de um colégio não cristão. Mero planeta, a NASA está procurando, vai achar milhões como o nosso.
Não, mas eu aprendi que Deus tinha me feito a sua imagem e semelhança, num planeta especial, que havíamos pecado, mas Deus, através de Cristo, tinha nos resgatado na cruz. E eu estava de boa, muito feliz. Cresci com esse entendimento. Então, cresci dentro da igreja, tinha corais, participava do coral, olha que legal. Tinha embaixadores do rei, aprendi toda uma disciplina, né? Disciplina de escoteiro dentro da igreja, embaixadores do rei. Tinha lá, você tinha que estudar para subir de posto, não é? Embaixador, chefe e tal, tinha todas a escala ali, toda a sequência. Mas, infelizmente, entrei numa universidade pública. E, infelizmente, entrei numa universidade pública. Olha só que perigo que eu corri. Ok, esse é um ponto interessante. Não é, pastor? Entrei numa universidade pública brasileira. E eu sou totalmente ácido contra esse ponto das universidades públicas brasileiras, que eu vou falar para vocês agora. Eu cheguei lá, fui doutrinado. Eu era para ser ensinado, mas eu fui doutrinado. Uma escola confessional como a Corandeu vai doutrinar o seu filho? Não, ele vai ensinar, vai dar as informações. Vai apresentar o ponto e o contraponto, não é assim, pastor? Isso é ciência honesta. Vai falar, ó, aqui nós temos a evolução é assim, aqui nós temos o criacionismo assim, o que é que você acha? Obviamente as crianças vão pelo criacionismo. Por que eles tiram o criacionismo? Porque é lógico e evidente. Essa observação é interessante, bem interessante. É cristalino, eles tiram para vencer. Quando só tem um jogo, só tem um time competindo, vai ganhar, né? Eu brinco que a Ponte Preta, acho que nem se ela competir sozinha, ela chega em segundo, né? Porque ela tem 7 vice-campeonatos. Então, pastor, foi eu lá, né? Infelizmente, numa universidade pública, eu fui doutrinado. Os meus professores chegaram, Marcos, não, nada a ver. A evolução é fato. Olha só, Darwin provou que você evoluiu, naquela sopa ácida escaldante venenosa, nasceu a sua tataravó. Você é uma ameba evoluída. O universo foi criado numa grande explosão, Big Bang, lenta, gradual e sucessivamente, foi sendo formado. E eu me deixei levar por essa história. Pasteur diz, né, pastor Ayrton, que um pouco de ciência te afasta de Deus. Muita ciência te aproxima. Uhum. Então é isso que a gente quer fazer nos colégios e faculdades confessionais, encher as crianças de ciência, de boa ciência. Quanto mais ciência, mais ela vai poder perceber a verdade. Não aquela ciência enviesada, né? Uhum. Que só falam de evolução, de design inteligente, não pode. Né? Outro dia o Sacani, né, que é o meu amigo, falou assim, olha, a gente não vai debater mais com eles, porque se a gente debate com eles, a mensagem deles atinge o nosso público. Sério que ele falou isso? Ele falou isso, pastor. Foi mesmo, cara? A mensagem deles, e eles podem cooptar alguns do nosso público. Olha só, quem tem um curral científico, então são eles, certo? É exatamente isso. Eu entendo o medo deles, porque a verdade está com a gente. É claro que está, é evidente que está. Então nós vamos apresentar, mas eu fui convencido com essa pouca ciência, me tornei um evolucionista teísta, que agora eles estão chamando de criacionista evolucionário. Que eu brinco, né, pastor? Era pesticida, agora estão dizendo que é defensivo agrícola. Para ninguém. Boa comparação, boa. Esse é meu estilo, né, pastor? Você sabe, né? Que eu não vou passar pano para ninguém, sabe? Claro que não. Criacionismo evolucionário, pastor. Para que esse negócio de criacionismo? É o pessoal da ABC2. ABC2, essa turma aí. Ok. Não vou falar da associação, só vamos dar a siglinha, né, pastor? Claro. ABC2, todo mundo já vai saber. Fica fazendo essa propaganda enganosa aí, né, de que é criacionismo. Claro que não. Eu passei a ser um evolucionista. Só que eu achei que Deus guiou a evolução. Eu fiquei achando, não, mas pelo menos Deus guiou, tá? Deus guiou, tá? Um compromisso totalmente espúrio. Uhum. Porque a evolução não é um processo guiado. Você vai colocar Deus num processo não guiado, pastor? Os evolucionistas riem. Eles dizem que são inocentes úteis os que acham que Deus guiou a evolução. Marcos, só rapidamente. Quando eu estava no seminário, eu estudei no seminário liberal. Sim. Tá? E era exatamente essa mentalidade que se tentava passar.
E eu quase entrei nessa onda aí de um evolucionista teísta. Pô, só que a minha salvação foi a exegese. Porque quando eu fui pro texto hebraico, examinar ali Gênesis, eu disse, cara, não fecha. Não fecha não as dá, contas, né, pastor? Não tem o menor dá. sentido. Aí eu conheci exatamente cientistas, na época estava muito em moda o Isaac Asimov, e ele colocava que essa ideia de um evolucionismo guiado por uma divindade não faz nenhum sentido. O próprio cara é péssima, como é que ele dizia? Era uma péssima ciência evolucionista. Né? Desculpa. Eu digo que é péssima ciência com péssima filosofia, com péssima teologia. Não bate nada com nada. Okay. Quando você põe Deus para guiar a evolução, você estraga Deus. Okay. Com Deus menor. O Deus do evolucionismo teísta e do criacionismo evolucionário não é um Deus digno de ser louvado. Uhum. E não é o Deus que eu conheço, nem o seu, né, pastor? Sim, graças a Deus. Não é um Deus totalmente estranho, esquisito. Um Deus que tem poder de fazer tudo pronto, fica esperando por milhões e milhões e milhões de anos as coisas se organizarem, para ver no que vai dar. Inclusive, ele fica do lado e vê que parece que a evolução fez uma coisa legal. Olha, fez um homenzinho, ficou bacana. Vai lá, pega e sopra o fôlego da vida, o imago Dei, sabe, pastor? Um negócio. Uhum. E tem gente seguindo isso, pastor. O pior, os jovens brasileiros, tem gente seguindo essa história. Cai fora. Eu fiquei 40 anos nessa ilusão, pastor. 40 anos, mano. Eu falei, vou salvar com Deus. Aí eu fiquei 40 anos como evolucionista teísta. Obviamente, todo evolucionista teísta é um zumbi na fé. Por quê? De segunda a sexta, eu prestava louvor a Darwin. Eu dava aula de evolução, falava que eu era ameba evoluída, que o petróleo, milhões e milhões de anos para ser formado. Eu dava aula de evolução química, inclusive. Meio desconfiado, mas eu dava. 40 anos. Alguém ouviu falar de Marcus Eberlin até 2008? Nunca. 40 anos, pastor. Me cooptaram. Se sábado eu descansava, domingo eu ia louvar a Deus. Aí no domingo eu lembrava da professorinha da IBD. Aí no domingo, Deus criou todas as coisas, Deus é criador. Um conflito interno que você vive quando você é um evolucionista teísta. E eu, por misericórdia de Deus, eu continuei cristão, porque evolucionista teísta, as estatísticas mostram, se tornam ateus, pastor, claro. Vão dar louvor à ciência, começam a dar mais valor à ciência do que a palavra de Deus, a ciência passa a interpretar a palavra de Deus, e a Bíblia vira um livro qualquer, interpretável, atualizável, não é? O que você tá pode na moda atualizar, agora, né? Não tem problema nenhum, você tem que adaptar a cultura, porque da onde surgiu isso, né, pastor? Não existe esse negócio. Mas da onde vem? O liberalismo. O mal começou quando colocamos Darwin dentro da nossa teologia, pastor. Outro dia teve um evento em São Paulo lendo a Bíblia com Charles Darwin. Brincou? Brincou, teve. Sério? Lendo a Bíblia com Charles Darwin? Eu mostro em todas as minhas palestras. Aí também eles me dão, né, material mais farto do que eu poderia pedir, né? Caramba. O cara faz um evento lendo a Bíblia com Charles Darwin. O William Craig não acaba de lançar um livro? In the Quest of the Historical Alien, na procura do Adão histórico, dizendo que encontrou na evolução. Então eu fui esse negócio por 40 anos, pastor. Essa coisa horrorosa. Péssima ciência, com péssima filosofia, com péssima teologia. E quando você põe Deus para guiar a evolução, você estraga a evolução também, né, pastor? Sim, ok. Estraga os dois, né? Mas eles toleram os evolucionistas teístas. O Sacani vai lá com os evolucionistas teístas e aperta a mão e fala, maravilha, nessa nós estamos juntos, né? Os meio evolucionistas teístas, porque, não tem, pastor, ou Deus fez pronto ou ele não fez. Essa história do Big Bang também é outro compromisso com as trevas. O pessoal, nossa, Marcos, pelo menos o universo ele fez lento, da onde que você faz um meio compromisso? Não tem, Deus chamou tudo a existir. Salmos 33, 9, é claro demais, não é, pastor? Totalmente. Porque ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e de pronto tudo foi criado. Tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida aí, gente? Na interpretação até do texto, o texto é claro. O texto, a Bíblia não se pode interpretar, né, pastor? Eu aprendi com a minha professora em DBD que a Bíblia não se interpreta. Você deixa ela falar.
Porque quando você vai tentar interpretar, você pode estragar, né? Ok. Deixa ela falar, ela falar, ó, porque em 6 dias criou Deus os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. E no 7º descansou. Por isso, trabalhe 6 dias, descanse no 7º. No 7º. Alguma dúvida? Você precisa interpretar esse versículo? Não, você precisa deixar o versículo falar. Se você vai tentar interpretar, né, você vai ficar jogando seus preconceitos, suas pré-definições. Você tem que ler ela direitinho, você tem que ir no hebraico, você tem que estudar a estrutura linguística do texto para saber se é poesia, se é mito, como o senhor brilhantemente fez no nosso podcast, para arrasar com essa ideia que Gênesis pode ser poesia ou mito. Você vê que ele é um texto técnico, consistente e coerente. Então, voltando à minha história, 40 anos nisso daí. Até que, em 2007, a Super Interessante lançou uma revista, na capa estava escrito assim, Darwin, o homem que matou Deus. E em seguida saiu uma revista Veja, com Darwin na capa, dizendo, olha só, Darwin venceu, só os ignorantes continuam crendo em Deus. A revista Veja. Eu tenho as 2 revistas na minha sala, lá no Mackenzie. Eu li aquelas 2 revistas e eu fiquei pé da vida. Pode falar pé da vida? Claro, aqui, pô, rapaz, isso aqui... Eu fiquei pé da vida. Bem bronqueado mesmo, né? E aí fui dar uma aula no Instituto de Química da minha ex, né? Porque ex a gente nem menciona o nome, né? Tá, ex, gente, onde a gente... não menciona o nome. É a nome. universidade que ele trabalhava, gente. Não, a gente nem menciona o nome. Aí eu fui lá, cheguei assim, né? Tinha uns alunos, era uma turma de computação, que é a melhor turma da Unicamp, né? Falei o nome da ex. Fala o nome da ex. A melhor turma, pessoal da medicina também, né? Mas, pô, o pessoal de computação, tudo cabeça mesmo, né? Medicina é o cara que estuda. Computação é cabeça, né? O cara que é cabeça. Aí porque computação você tem que ter intelecto, né? Medicina, ótimo também, você tem que ter, mas é muito mais você acumular informação. Então era a pessoa mais cabeça da Unicamp que estava sentada na minha frente. E o primeiro lugar da Unicamp, que tinha passado no vestibular aquele ano, era um aluno negro. Eu lembro até que eu falei para ele, cara, negão, você acabou de destruir com a evolução, né? Porque evolução é uma teoria racista, pastor. É ou não é? Claro que é. Somos seres, temos raças superiores e inferiores. O eugenismo nasceu dessa impressão. Exatamente. A gente não pode mais falar, mas vamos falar a verdade. Leia a história, estude a história, você vai perceber claramente. Darwin disse, eu vejo no futuro não muito distante que as raças superiores vencerão as inferiores. Eu falei, cara, negão, você acabou de acabar com essa história aí, né? De que a raça superiores e inferiores, pô, dei um abraço nele. Eu virei amigo dele, né? Muito legal. E ele chegou para mim, eu lembro que foi ele chegou assim, professor, você tá meio pé da vida hoje, né? O que aconteceu? Ele percebeu, ó. Percebeu. Falei, cara, eu não lembro o nome dele, rapaz. Ele falou assim, que porcaria, vocês não viram a revista? Porque naquela época todo mundo comprava Veja, né? Hoje nem tanto, né? Graças a Deus. Nos livramos desse... Aí o que acontece? Dessa doutrinação, tá? Que também as revistas fazem, infelizmente. E aí o que aconteceu? Eu falei, cara, por isso. Falou que Darwin matou Deus? O que é isso? Darwin é amigo de Deus, né? Aquele compromisso que eu tinha. Aí vários alunos chegaram e falaram assim, mas professor, o senhor crê em Deus? Eu falei, claro. Nossa, a gente achava que tudo que o professor da Unicamp era ateu. Eu falei, claro que não, tem muitos aqui, eu até conheço-os. Professor, você não quer falar aí sobre as evidências, então, de que há um Deus? Eu falei, claro, bora. Próxima aula. Pastor, eu era um evolucionista ateísta, totalmente ignorante da defesa da minha fé. Eu defendia a ciência. Como todo evolucionista ateísta, você está escutando na sua casa, você sabe que você sabe defender a ciência. Você sabe defender a biologia darwiniana. Você sabe defender o Big Bang, né? Porque nos debates com eles fazem isso. Okay. Eles vêm com um monte de ciência pra cima de mim. Mas eu falei assim, cara, eu não sei defender a tese de Deus. Olha só, pastor, 40 anos numa universidade, eu não sabia apresentar para os meus alunos quais as evidências de que havia um Deus. Hoje eu dou um monte de palestra aí, né? Cada hora eu falo assim, cara, tem 500, vou apresentar as 10 melhores para vocês. Aí o cara falei, mas
da próxima aula. Era uma terça-feira, eu tinha que dar aula na quinta, pastor. Eu nunca esqueço que eu tenho a aula preparada, eu tenho tudo. Eu lembro, assim, nitidamente de todos os alunos, da conversa que a gente teve. Entrei na internet e encontrei lá, Design Inteligente, desafiando a nomenclatura científica um blog. Um blog. Blog, que antes tinha blog, né? Ok. Do Enésio Almeida Filho, ele tem até hoje. Desafiando a nomenclatura científica. Desculpa, só repete o nome dele, do... Enésio Almeida Filho, nosso presidente emérito hoje da sociedade. Falei, cara, design inteligente. Falei, Enésio, o que é esse negócio de design inteligente? Ele falou, professor, é uma ciência defendida por cientistas, com evidências científicas que mostram que um designer fez o universo, fez a vida. Falei, cara, E como? Fez pronto. Não usou a evolução? Não, Marcos. Não usou o Big Bang? Não, Marcos. Eu falei, uau! Pô, e nessa época tu já era um professor altamente conceituado da tua ex lá. Sim, já era. Continuo sendo, tá? Não, ok, sim. Pô, é só quem quiser aí, procura aí. No meu livro, Fomos Planejados, eu coloquei lá o maior físico da Unicamp, César Lattes, e o maior químico da Unicamp, eu, com toda a minha modéstia. Homens que creem em Deus, César Lattes cria em Deus. Ele era católico. Não se tornou evangélico porque a esposa dele era muito católica. E ele ficou com ela. Cristão, cria em Deus. Só pegando um parênteses aqui, inclusive, nesse teu livro, Fomos Planejados, que tem lá o endosso de um prêmio Nobel, não é isso? 3 prêmios. No outro, no Antevidência. No Antevidência. Tem 3 ganhadores do prêmio Nobel na área de ciência, endossando o teu livro. Que ficou entre os 1000 mais vendidos da Amazon. Os 1000 mais vendidos da Amazon. Outro dia eu entrei na internet, está lá na Amazon, ele estava em primeiro lugar em biologia. Caramba. No Brasil. E quem estava em segundo? Darwin, com o livro A Origem das Espécies. Sério? Brincou? Ganhei de Darwin, cara. Cara, mas e aí? Aí tu chegou lá com o Enésio. Cara, descobri a ciência do design inteligente. Larguei as coisas que para trás ficam, né, pastor, como a Bíblia diz, do velho homem, aquele velho homem corrompido pela evolução, cooptado pela evolução, um cristão zumbi na fé, que na realidade eu até peço perdão a Deus hoje das minhas orações, que se eu desviei alguém, né, porque se você vai pelo evolucionismo teísta, você acaba indo vir ateu, né, e larguei dessas coisas. E eu descobri através da teoria do design inteligente que a gente está abarrotado, afogado, atolado, ensopado, cercado de evidências. Prova ninguém entende nada através da ciência, mas a gente tem evidências e mais evidências que nos deixam indesculpáveis, a não ser reconhecer que um grande Deus fez todas as coisas. As fez prontas. Não faz sentido o Deus que tem todo o poder para fazer ficar esperando as coisas acontecerem. E fez pelo poder único e exclusivo da sua palavra. Ele disse e ouve. A gente vê as fotos do James Webb hoje, o universo parece prontinho, todo estruturado. O Adão Y e a Eva mitocondrial, evidências na genética. A gente está na Terra há 6.000 anos. A gente está evoluindo. Significa que estávamos melhores antes. E a Bíblia diz que quando ele terminou essa obra, ele viu que tudo era muito bom. Então a gente era geneticamente puro. Fomos medir o número de mutações deletérias que nós temos no nosso genoma, pastora Ayrton. Vimos que estamos acumulando de 50 a 100 mutações deletérias por geração. Todo filho é um pouco mais degradado geneticamente do que seus pais. Fizemos as contas, estamos na Terra há 6.000 anos. Olha só. Então, através da teoria do design inteligente, eu fui, de fato, estudar a ciência que nos revela os fatos da nossa criação. E eu me tornei, de novo, um criacionista. Criacionista raiz, pastor. Raiz, essa é a boa palavra. Não é os pelegos da fé que estão por aí, não, pastor? Tá louco? Tá em tudo quanto é igreja. Pastores brasileiros que estão nos ouvindo aqui no Corandeu Podcast, tira essa turma do compromisso. Porque eles foram vencidos já até pela ciência. Péssima teologia e péssima ciência junto. Quem está falando? Marcos Eberlin. Quem é o Marcos Eberlin? O cientista brasileiro mais
produtivo da história da ciência. 1270, acho que não tem nenhum no Brasil que bate. Pelo I10 não bate, tá, pastor? E pelos prêmios que você já ganhou. Então, eu sou mas pela autoridade que Deus me deu, tira essa turma daí. É porque tá desviando, tá corrompendo a ciência, corrompendo a teologia, corrompendo a filosofia. A gente tem que... prova ninguém tem, mas de longe a melhor inferência hoje é que um grande Deus fez todas as coisas. Então a gente tem que chamar as crianças e falar, gente, senta aí. Tem 2 teorias, tá? Quem você é? Eu não vou falar. Você vai aprender agora os dados. Tem um lado aqui que diz que você é uma ameba evoluída. Que é naquela sopa ácida escaldante venenosa, há 13,8 bilhões de anos, que há 3,8 bilhões de anos, 13,8 o universo se formou, surgiu lá uma ameba que foi evoluindo por mutações deletérias, por seleção natural e o São Tempo ajudando. E que você é uma ameba aí evoluída, que o chimpanzé é teu parente. Agora, tem essa outra teoria, corroborada por milhões e milhões de evidências, né, que diz que um grande Deus fez tudo pronto. Avalie. Não é assim que a gente tem que ensinar? É criar realmente seres protagonistas. Seres que não sentem lá e fiquem sendo doutrinados. Agora a Academia Brasileira de Ciências, pastor Ayrton, acaba de lançar um livro. Fizeram uma live, falaram mal de mim, obviamente, falaram mal do design inteligente. E o título do livro que eles lançaram é A Evolução é Fato. Sério? E vão distribuir gratuitamente nas escolas brasileiras. Acadêmicos da Academia Brasileira de Ciência. Isso é doutrinação. Não se fala que alguma coisa é fato em ciência, pastor. Nós não temos prova para dizer que alguma coisa é fato. Inclusive, um evento do passado, muito distante. Então, você, no próprio título, já mostra que aquilo lá é fé. Aí uma professora na live disse assim, estamos aqui para lançar esse livro. Porque religião todo mundo tem a sua. Eita, essa separação é... Conhece, né, pastor? A velha história do conflito entre religião e ciência que eles que inventaram. Então as crianças têm que ser ensinadas também que esse conflito foram eles que inventaram. A ciência e a fé sempre andaram juntas, sempre andarão juntas. Sim. Não dá para separar, são inseparáveis, ciência e fé. Aí ela disse assim, mas nós aqui com esse livro estamos fazendo ciência. Nada mais falso, professora. Nada mais falso. Espero que esse vídeo chegue para essa professora. Legal. Professora, nada mais falso do que aquela sua declaração. Por quê? Porque fé, religião é o que vocês demonstraram nesse livro. É uma religião que inclusive catequiza crianças. Com um livro que diz que a evolução é fato, enquanto não há evidência nenhuma. No máximo você pode dizer, olha, a evolução é uma teoria que tenta relacionar as evidências e tenta propor uma forma pela qual nós existimos na Terra. Tudo bem. Agora, apresentar como fato, quando a gente nunca encontrou as formas transicionais, quando o genoma refuta, quando a química refuta, tudo refuta a evolução, não se encontra no registro fóssil as formas transicionais. O tempo não é suficiente, as mutações são deletérias, não tem mutação que... não tem como a vida ter surgido por reações que poderiam formar proteínas, RNA, a gente sabe disso. A evolução, no mínimo dos mínimos dos mínimos, tem problemas terríveis. E o cara publica um livro, a evolução é fato, isso é doutrinação. Inclusive, eu acho que vocês publicaram um livro chamado A Fé dos Ateus. O João Paulo Reis Braga. Que esteve com a gente na CEBI, o João Paulo Reis. Sim, ele chama aqui no Quórum Deus. Sim, trazer o João aqui, cara. O João é fera. A Fé dos Ateus. Ele defende a Terra Jovem, defende que é um Deus. João é com boa ciência, pastor. Então, a ciência, professora, quem faz é o design inteligente. Ciência é a gente senta na mesa e apresenta as evidências. É incrível. Mas eles tentam sempre deturpar. Outro dia o Sacani, né? O meu grande Sacani. Sacani, sou seu fã, tá? Você é fofo. Quando eu falo gordinho... Às vezes eu falo, não fala gordinho pra ele. Fala gordinho fofo, sabe? Aquele carinho que a gente tem. Nada, né? Nunca foi pejorativo, né? Mas, cara, nesse mundo de mimimi eu oro sempre pelo Sacani, que Deus dê sabedoria e tudo mais.
Mas o Sacani disse outro dia que ele não vai mais fazer a revanche do debate do século mais longo do YouTube mundial, porque a gente senta com o pessoal do design inteligente, eles 100% da argumentação deles é abrindo a Bíblia, citando versículos bíblicos. Pastor, que absurdo! Que mentira deslavada! Eu fiquei assim, meu sangue russo, ucraniano, ferveu. Eu queria pegar aquele gordinho fofo e encher de pancada, de beijos. Sacana, deu uma vontade de dar um monte de beijo aquela hora, cara. Pastor, a gente sentou no debate. A Bíblia nos ensina que a gente deve dar a razão da nossa fé recitando versículos bíblicos? Claro que não, pastor. Claro que não, exato. Jó 12, de 7 a 9 diz, olha como a Bíblia é sensacional, ela nos ensina inclusive a dar a razão da nossa esperança. Ela fala assim, pergunte porém aos animais, Jó 12, de 7 a 9. Pergunte porém aos peixes do mar, às aves dos céus, à terra, quem de todos eles ignora que Deus os fez? Então a Bíblia diz, ó, pergunte a ciência, pergunte a biologia, os peixes do mar, a terra, a cosmologia, a astronomia. Pô, foi isso que a gente fez todo o tempo no debate. É assim que os defensores do design inteligente fazem. No nosso congresso, a gente vai fazer agora o 6º congresso, 18 a 20 de julho, em São Paulo. No colégio, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, do Rui Barbosa, 1.200 pessoas. O último tinha mais de 1.000. Uau! E o pessoal vai todo mundo lá recitar versículo bíblico, pastor? Claro que não é um congresso de teologia. A gente vai citar evidências científicas. Obviamente, nas minhas palestras, mesmo no debate, chegou uma hora eu falei, ô Sacani, você viu as fotos do James Webb? Como mostraram o universo pronto, todo estruturado, jovem. E sabe por que o universo é lindo? Aí, obviamente, eu fiz uma inferência teológica. Porque os céus proclamam, declaram, anunciam a glória de Deus. O firmamento, a obra das suas mãos. Legal. É isso aí, né, pastor? Aí, tá, em 2007, então, tu se torna... 2007. E 2008, tu já era um defensor agora. 2008, o maluco beleza do Augusto Nicodemos, descobrindo que eu entrei pro design inteligente, porque o Enes me dedou, né? Te entregou lá. Me entregou, né, Enes? Falou, tem um cara novo aí, lá da Unicamp, né? Que tá no design inteligente. Me convida pro Darwinismo Hoje, uma série de que palestras. Foi no próprio Mackenzie. Foi sensacional a série. Que o Augusto Michael Nicodemos... Eles levaram o Michael Behe. Michael Behe, Paul Nelson, foi Stephen Meyer... Veio, depois eu comecei a ajudar também, convidando o pessoal, uma seleção dos maiores do design inteligente. O Adalto Lourenço, o Enésio Almeida Filho. E no primeiro congresso teria um debate no final. E eles não tinham um acadêmico para colocar no debate. Quem é que colocaram? Eu, pastor. Tá no YouTube, você pode entrar lá, tá lá o primeiro debate que eu participo. A primeira atuação minha, como defensor agora do criacionismo bíblico, com boa ciência, design inteligente, foi num debate com evolucionistas, numa plateia de mais de 1.000 pessoas, estava lotado o Rui Barbosa. Lá vou eu. Aí eu, tremendo, o meu primeiro discurso, eu li. Eu não leio nada, pastor. Você já viu, né? Eu já vi tuas palestras. Tu não tem lê. lá umas imagens que eu vou falando. Eu li tudo. Até tremendo ali, eu enrosquei alguns textos. E aí começou o debate. Me colocou lá no debate. Mas foi por Deus, né? Porque o cara começou a falar assim, não, nós somos parecidos com os chimpanzés. Eu falei, isso é o efeito Bill Gates. Aí todo mundo, o que é esse negócio? Bill Gates. Porque você fala que é só 1%. Só 1%? 1% de 3,2 bilhões de pares de bases. É a mesma coisa que falar que 1% da fortuna do Bill Gates é pouquinho, né? Aí falou lá que o flagelo bacteriano, uma máquina nanomolecular, poderia ser formado por cooptações de partes. Pegou lá uma mola de um caminhão e tudo e fez uma ratoeira. Eu falei, nossa, esse é o efeito MacGyver. Só me falta explicar que...
Aí, rapaz, foi um sucesso. Olha, eu não sabia o que falar. Os meus argumentos eram, assim, rasíssimos, porque eu tinha começado a estudar sobre o design inteligente. Uhum. Mas Deus me deu as oportunidades ali, né? O efeito MacGyver e E o o Bill efeito Bill Gates Gates, pô, foi? Aí fiquei conhecido, né? Todo mundo, os evolucionistas até agora estão procurando a placa do caminhão que os atropelou, né? Legal. E aí começa a minha carreira no design inteligente até chegar aqui no Corandeu, né? Ok. Evelyn, a gente estava há uns anos atrás, né, sonhando, cara, aqui em Brasília, através da CEBI, com exatamente uma instituição que fosse não somente uma faculdade, mas um colégio com uma cosmovisão cristã, onde esse fundamento fosse resgatado, né? E aí eu tive o privilégio, você vê que você está na história do Corandeu mesmo, bicho. Quando a gente comprou lá em Uberlândia a faculdade, a gente fez toda uma reestruturação, o pastor José de Almeida estava ali junto com a gente, eu conversando com o José de Almeida, assim, cara, vamos trazer o Eberny aí para uma primeira palestra aqui da Corandeu e tal. Na época ainda chamava FAES, a gente estava nessa transição de nome. E eu disse, pô, cara, mas vamos trazer Marcos Eberly, né? Nem tenho contato. Não, pô, eu consigo, eu tenho contato do cara. Entrou em contato, se aceitou de boa, como sempre. Eu gosto muito disso, Eberly. Pessoas com a envergadura de conhecimento, todo esse suporte, né, que você tem por trás de você. E aí você vai atrás da pessoa simples, um cara simples, acessível. E aí levamos você lá para uma primeira palestra com a gente, lá na época FAES ainda, e ali criamos esse vínculo. Logo depois da tua palestra, foram 2 noites lá com a gente, me veio uma questão naquele ano, assim, cara, nossos filhos estão sendo cooptados por escolas e por faculdades. E aí a gente começou a fazer uma pesquisa, eu particularmente aqui, do que aconteceu da época do Fernando Henrique para cá com as universidades, numa mudança do que era o propósito da faculdade e como eles vinham nessa crescente de desviar os filhos da fé da sua fé. E aí a CEBI lançou uma conferência que foi Filhos da Promessa em Perigo, onde nós queríamos entender o que estava acontecendo, né? E você mais uma vez atendeu o nosso convite, esteve aqui você, Jean-Marie Lambert, meu amigo Claudemiro Soares, que hoje desfruta as bênçãos do Reino Celestial, onde nós queríamos entender isso. Daquela conferência, ficou mais forte ainda, cara, nós precisamos caminhar, não é apenas para uma faculdade onde a base criacionista seja a base de reflexão de toda a ciência, mas uma escola também. E aí nós fomos amadurecendo, conseguimos, né, na Secretaria de Educação de Minas a aprovação do nosso colégio. E aí, nosso primeiro bate-papo aqui, cara, tem que trazer algumas perguntas aí para ti, porque tu está vivendo ali um mundo acadêmico, né? Por que o criacionismo é tão importante, na tua visão, na educação das crianças de hoje? Tá? Isso aqui foi roubado. Né? Eu sou de uma geração que a evolução já mandava. Só que, por causa da boa catequização bíblica que eu tive e a formação acadêmica que a minha mãe me deu, eu sempre tive muitos embates com os meus professores, tá? 8ª série, ensino médio, com essas questões. Mas, estava lá, ensino da evolução. Tua visão hoje, por que o criacionismo ele é importante na educação das crianças? Em que ele contribui? Pastor Ayrton, eu não digo só que é importante, mas ele é essencial. Ok. Essencial. Veja a geração que nós temos hoje, uma geração totalmente perdida. Principalmente não sabem quem são, procurando. Uhum. A gente sempre procura, né, quando a gente é adolescente e tudo mais, mas eles não encontram. A gente sempre procura quando é adolescente, mas na juventude a gente já se encontrou. Era assim no meu tempo, né? Eu acho que eu nunca tive essa época de tão perdido assim. Mas hoje nós temos uma geração totalmente perdida, não sabe quem é. Na realidade estão ensinando essa geração que são amebas evoluídas, são um mero produto do acaso. A vida tá ruim, talvez não vale a pena se viver, não é? Uhum. Temos um grande problema, né? Que tirar a vida, né?
Não podem falar mais a palavra, né? Então é isso. Então nós temos uma geração que acha que somos seres que evoluímos porque vencemos seres que foram extintos, porque somos mais rápidos, fomos mais espertos, fomos mais fortes, vencemos brutalmente, muitas vezes. E como que você vai formar agora cidadãos realmente protagonistas, gente que sabe que tem valor, que tem um futuro pela frente? Para quê? Para que você vai fazer ciência, por exemplo? Ok. Eu quero ganhar dinheiro, não é? Eu quero ser promoter, né? Eu vou ser youtuber, vou monetizar no meu canal, sei lá eu o que. Ciência, estão tudo abandonando a ciência. E quando você agora muda essa situação, quando você ensina para a criança que ela é filha do Deus Altíssimo, que ela foi criada à sua imagem e semelhança, você é imagem e semelhança do Criador do universo. Esse universo maravilhoso, imensurável, Deus disse que foi Ele que fez. Ele encheu de estrelas, mas Ele conta-as todas e chama-as todas pelo seu nome. Deus diz que criou esse universo para a sua glória, mas Ele pôs um planeta especial para nós. A Terra Ele nos deu de presente. E a Bíblia diz que de honra e majestade Ele nos coroou. A gente não é ameba evoluída, a gente não é um mero produto de uma evolução desastrada, totalmente brutal, né? Que vai deixando um monte de seres extintos, inaptos para trás. A gente é feito à imagem e semelhança de um grande Deus, com honra e majestade Ele nos fez, colocou no universo maravilhoso. A vida não está tão assim mais maravilhosa pela queda, mas Deus providenciou a cura do pecado por Cristo Jesus. O nosso futuro é aniquilação? Não. Andaremos em ruas de ouro na Jerusalém celestial com o nosso mestre Jesus, não é assim? Jerusalém, Jerusalém, uma cidade maravilhosa, toda decorada com cristais na sua porta. Olha que diferença, pastor. Imagina um Brasil, eu fico pensando assim, um Brasil todo educado, uma nova geração de brasileiros formados no Colégio Corandeu, nos colégios confessionais do Brasil, todos formados com essa percepção de que são criaturas, não, filhos desse grande Deus, feitos à sua imagem e semelhança, que se faz ciência para o louvor e glória de Deus. Que a ciência não se faz ciência para entender só como o universo funciona, mas como para entender a mente de Deus. Um pouco de ciência nos afasta de Deus, muita ciência nos aproxima de Deus e nos faz entender também como que Ele estabilizou, criou, arquitetou o universo. Você estuda matemática porque a matemática é a linguagem de Deus. Você quer ver que sensacional como Deus fez aqui essas equações, essas leis matemáticas que governam o universo. Você estuda física para saber que Deus inteligente, como é que ele, através das leis da natureza, criou um sistema solar, estabilizou as galáxias com um buraco negro, com gravidade. Você estuda química para falar, nossa, que Deus sensacional, ele criou os 82 elementos estáveis da tabela periódica, aprisionou os elétrons em orbitais, olha que maravilha. Então você chega mais próximo de Deus, entende a mente de Deus, sabe como que Ele fez. Olha só, a gente pode saber como Ele fez. Não só que foi Ele que fez, mas como Ele fez. E com base nesse conhecimento, a gente sabe também que tem uma mente racional, porque a nossa mente tem a racionalidade de Deus. Então, se Deus foi capaz de criar coisas magníficas, nós também somos. Somos a sua imagem e semelhança. Então, eu quero criar coisas melhores. Agora, para o meu louvor e para a minha glória, não, para o louvor e glória desse grande Deus. Então, olha o que aconteceu na ciência, pastor. Os grandes fundadores da ciência eram ateus? Não. Cientista bom é cientista ateu, gente? Vamos lá.
Porque diz que cientista bom é cientista teu. Cientista bom é cientista da Academia Brasileira de Ciência que lança o livro A Evolução é Fato e o herege sou eu. Né? O herege sou eu, né, acadêmicos? Vocês são os eruditos e o herege sou eu, né, pastor? Cientista bom é cientista teu. No teu caso, tu é um apóstata. Desculpa, acadêmicos da Academia Brasileira de Ciência, mas eu estou do lado dos grandes da ciência. Vocês estão do lado dos 10%, eu estou do lado dos 90%, vou explicar para vocês. Os grandes fundadores das principais áreas da ciência, todos homens que criam em Deus. Olha, eu sou químico. Todos os químicos aí que estão falando mal do Marx. O Boyle, o pai da química, talvez seja o maior cristão da ciência, pastor. Ele pegava seus recursos, comprava a Bíblia, distribuía na África. Eu digo que ele foi um dos primeiros gideões internacionais. Kepler escreveu mais sobre teologia do que sobre ciência. Boyle, Pascal, Schrödinger, Planck, os pais da mecânica quântica. Schrödinger, Planck, Pasteur, a minha área, espectrometria de massas que eu trabalho, como é que eu não posso ser cristão? Como eu não posso crer em Deus para fazer boa ciência se o pai da espectrometria de massa, J.J. Thomson, uma vez fez uma declaração assim, espectro após espectro, dado após dado, a verdade que é enfatizada a cada avanço da ciência é que grandes são as obras do Senhor, grandes são as obras do nosso grande Deus. Então a evolução é fato, mero boato, um boato totalmente desastrado, que está corrompendo a nossa sociedade, está corrompendo o nosso ensino, que está corrompendo os nossos alunos, transformando em ameba evoluída, toda uma geração prejudicada, toda uma geração estragada por essa concepção totalmente equivocada. E a gente está pagando, pastor, pior que a gente está pagando. Tem gente pagando para que os seus filhos sentem nas cadeiras e sejam doutrinados por essa mentira. Por essa mentira. Como é que pode? Todo mundo que está me ouvindo aqui, como é que pode você pagar para que alguém ensine ao seu filho numa teoria totalmente equivocada, porque a evolução já faliu, até os evolucionistas sabem, o Big Bang, agora com James Webb, pior, para ficar ensinando seu filho que ele é uma ameba evoluída, que ele é um mero acaso, que a gente nem sabe exatamente o que ele é, né? Enquanto que a verdade gratuita é que ele é a criatura pior que criatura, né, pastor? Pior, né? Entre aspas. Ele é filho de Deus. Em Cristo ele pode se recuperar essa condição. Eu acho que aí está um ponto na educação criacionista que é decisivo já de cara. Nós estamos olhando a educação criacionista com uma perspectiva de uma identidade muito superior. Quem é esse aluno, essa aluna que está em sala de aula? É alguém que é a imagem de Deus. E a partir dessa identidade criacionista, ele é desafiado a ir além. Tá? Em Gênesis, quando a gente pega ali o capítulo 1, há no mínimo 4 marcas na narrativa dessa imagem. No princípio, Deus criou criatividade. Eu sou imagem dele, eu carrego capacidade de criatividade. Em seguida diz, a terra era sem forma e vazia. Tohu vavohu é o caos desordenado. Deus pega e organiza o caos. E eu, como imagem dele, sou capaz de organizar o caos. Haja luz. O mundo era um mundo de trevas. Deus dá a luz e o homem é capaz também de produzir a luz para organizar as trevas e tornar claro aquilo que não está visível. E por fim, o texto 7 vezes repete, e viu Deus que tudo era bom. Ou seja, a produtividade acadêmica de alguém que é a imagem de Deus corrobora para que todas as coisas caminhem para o bem de tudo e de todos de tudo que foi criado. Aí quando eu pego a evolução, uma base de educação da evolução, é como você dizer, quem sou eu? Pô, eu sou uma ameba. A ameba que vai produzir que coisa? Que criatividade ela vai ter? Como é que ela vai ordenar o caos se ela é uma ameba? E aí a identidade que você está batendo, pô, isso é... Vamos avaliar então, porque alguém pode dizer, nossa, o Marcos está exagerando, né? Cientista bom é cientista que crê em Deus. Vamos avaliar pelo maior prêmio da ciência, o prêmio Nobel. 90% dos ganhadores desses prêmios Nobel
Homens que criam, que creem e que continuarão crendo em Deus. As estatísticas não estão mudando, pastor. Uau. 90%, 67% de cristãos, 22% de judeus. E alguns dos judeus cristãos no meio, tá? Ok. 90%, só 10% de ateus. Por isso que eu brinco que Deus dá o dízimo para os ateus na ciência. Boa. 10%, porque Deus fala que faz chover sobre justos e injustos. Olha como Deus é bom. Deus não é bom. Pô. Porque se eu fosse Deus, eu dava 100%, só para os meus. Mas Deus dá 10% mesmo para os ímpios. Deus diz que faz chover sobre ímpios, justos e ímpios. Deus é bom demais. Até, né? A bondade dele até me surpreende de vez em quando. Às vezes eu falo assim, Deus, por que você não manda um raio do céu e queima esse sujeito, né? Ele, calma, Marcos, eu sou bom. Cara, então, olha, 90% dos ganhadores de prêmios Nobel. O maior cientista brasileiro, quem foi, pastor? De todos os tempos. Acabei de mencionar ele um pouco tempo atrás aqui, no podcast. Putz, no nosso podcast agora. É o... Até tem todo mundo que é acadêmico tem um currículo com o nome dele. Lattes, César Lattes. César Lattes. Pô. Ele ganhou 2 prêmios Nobel. Diz que brasileiro não ganhou prêmio Nobel. Ele ganhou 2. Porque deram um prêmio Nobel para a descoberta do Meson Pi e para o isolamento do Meson Pi em laboratório. Quem fez foi César Lattes. Ele que deveria ter ganho. Então, se alguém, viu, gente, perguntar se algum brasileiro ganhou um prêmio Nobel, você fala sim, César Lattes ganhou 2. Só não entregaram para ele, mas ele ganhou. Pô, César Lattes tem a biblioteca César Lattes da ES. Tem o currículo do César Lattes. Aí um dia perguntaram para César Lattes, pastor Ayrton, César Lattes, você crê no Big Bang, na evolução? Uma repórter da Unicamp, a entrevista está lá. Ele falou assim, não dou bola para essas bobagens. Aí a repórter surpreendida, né, porque um cientista físico que deveria estar lá assinando o livro A Evolução é Fato, né, junto com os acadêmicos, né? Ele falou assim, não dou bola para essas bobagens. Desse jeito? Ele falou. Especificamente tinham perguntado do Big Bang, né? Mas se ele não crê no Big Bang, ele também não crê na evolução, certo? Viu, acadêmicos? O César Lattes ia falar que esse livro que vocês publicaram é uma bobagem. Aí chegaram para ele, mas você crê no quê? Ele falou, creio naquele livro lá. Ele apontou para o livro. E a repórter olhou e falou assim, é a Bíblia. Ele falou, eu creio na Bíblia. Nossa, caramba. Olha, o maior físico, o maior cientista brasileiro cria na Bíblia. James Tour, hoje, é um dos maiores cientistas da atualidade. Um índice H, que é uma métrica para medir a qualidade dos cientistas, ele tem um índice H de mais de 180 hoje. Eu sempre falo 178, mas já deve estar... Faz tempo que eu não olho. Mais de 180. Ele falou assim, olha, eu construo moléculas, eu sintetizo moléculas. E é óbvio que só um novato vai duvidar de Deus na ciência. Quem é da ciência sabe que Deus fez todas as coisas. Então, as evidências estão todas aí. De que grandes cientistas, através de boa ciência, veem claramente que um grande Deus fez todas as coisas. E que fez pronto há pouco tempo. E que essas histórias aí evolutivas são lorotas que estão corrompendo. E então a gente está pagando para os nossos filhos serem doutrinados. Não é só nas escolas particulares. Nas escolas públicas também, porque a gente paga os impostos, não paga, pastor? A gente está pagando para eles serem doutrinados com péssima ciência e falsa identidade, cara. Na conferência que eu mencionei lá da CEBI, né, o Filhos da Promessa em Perigo, essa conferência, gente, ela está disponível na internet, você pode adquirir, tá, lá no site da CEBI, cebi.com.br, completo. As palestras do Marcos Eberlin, Dr. Jean-Marie Lambert, Claudemiro Soares, Dr. Warren Lamb, que veio dos Estados Unidos, e outros, né? Paulo Tavares, eu e outros preletores lá. Está disponível, você pode encontrar lá. E deixa eu aproveitar aqui e fazer um convite também ainda para você que está nos acompanhando. Agora, em fevereiro, finalzinho de fevereiro, nós estamos começando um curso que é a 2ª graduação em pedagogia. Ela é online, totalmente online. Você tem um curso superior e diz assim, poxa, eu queria entrar nessa área do ensino, na área pedagógica. Nós estamos oferecendo essa 2ª graduação. Qual é a grande diferença, Beli? É a seguinte, cara. Ela é
totalmente baseada em cosmovisão cristã. Toda a pedagogia sendo relida à luz da cosmovisão cristã. Por exemplo, há um ponto que a maioria das pessoas não sabem, a maioria não sabe, perdão, é que o pai da pedagogia moderna, Jan Comenius, ele era um reformado. Ele é o pai da pedagogia moderna. E toda a pedagogia nasceu com cosmovisão cristã. Isso foi roubado pela evolução. Então, se você que está aí nos acompanhando, né, tem interesse, puxa, eu queria fazer uma segunda graduação, você que é pai ou já tem já atua na área educacional, mas quer fazer pedagogia, entra no nosso site corandeu.edu.br e você vai poder fazer uma pedagogia com cosmovisão cristã. É licenciatura em pedagogia com cosmovisão cristã, onde o criacionismo é base, meu amigo, é base. Chegou a pergunta aí para ti? Pastor, não sei se o senhor percebeu, mas as suas paquitas... Essa foi boa! Fica me passando essas colinhas aqui para que ninguém perceba, mas pentelho do jeito que eu sou, pastor, tá aí, ó. Essa foi boa. Rapaz, quem não sabe as paquitas que ele tá falando aqui, a Glaucia e a Fernanda, viu? Então o pessoal que conhece, rapaz, isso vai pegar, rapaz. Agora tu já pensou, agora você conhece as paquitas as paquitas aí, pastor. Passaram umas colinhas aí pro senhor, viu? Acho que é pergunta, viu? Então bora. Eu tenho algumas outras aqui, mas vamos prestigiar o pessoal que tá nos acompanhando aí, o Robert Dias. Ele está perguntando aqui para ti o seguinte: como é que eu posso ensinar meus filhos sobre o design inteligente? Qual é a tua dica? Como é que ele chama? O Robert Dias. Robert? Tá Robert sem o walk, então é Robert. Olha, até uns anos atrás eu diria assim, infelizmente, Robert, a gente não tem nada. Mas hoje, Robert, você entra no canal da TDI Brasil, www.tdibrasil.com, tem um monte de palestras, Você entra no meu canal, tem um monte de minhas palestras. Você entra no canal do professor Adalto Lourenço, tem um monte de palestras. Adalto Lourenço se transferiu, né? Mas ele continua entre nós. Seus vídeos, suas palestras estão bombando na internet, pastor. Nunca foram tão assistidas. Então você tem Adalto Lourenço, você tem Marcos Zeberlin, você tem 85 palestrantes oficiais 85. da TDI Brasil. E a gente está aumentando, já perdi até a conta. Uau. O congresso agora, 18 a 20 de julho, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, a gente vai abrir as inscrições agora no dia 11 de fevereiro, no site da TDI Brasil. Aí tá a maior briga, pastor. Não sei nem como é que nós vamos acomodar todo mundo lá, tem um monte de palestrantes. Legal, coisa boa. Então, Robert, tem um monte de palestras gratuitas, tá? A gente não cobra. Tem gente... Para ensinar a evolução, naquele livro lá, Nefasto, foi financiado com recurso público, pastor. Fundações. Então, eles não puseram o dinheiro do bolso, né? Que os acadêmicos lá. Okay. A gente acaba pondo o nosso, né? Muitas vezes. Vai no congresso, os palestrantes do nosso congresso falam assim, cara, você quer trabalho escravo, é comida e uma cama para dormir. O resto você vem, eles pagam as passagens para ir, pastor. A gente, né? O que a gente pode fazer? E aí, você tem um monte de material, um monte de palestras muito legais. É ciência. Vai falar sobre a Terra, sobre a beleza, sobre o código genético, a Eva mitocondrial e tudo mais. Meu filho não entende tudo isso, senta do lado, fica ajudando. Ele entende, tá? Uma dica também, né, Marcos? De repente, Robert, eu não sei qual é a realidade, mas muitos pais hoje, por exemplo, optam ou pelo homeschooling, ou claro, por escolas confessionais tipo a Corandeu e outras, que realmente trabalham com a perspectiva do design inteligente, uma visão científica, né, do criacionismo. Então, é uma opção, uma escola confessional. Robert, eu acabo de lançar pela Classical Press Brasil, um material não só para homeschoolers, mas também para colégios confessionais. Okay. Corandeu vai, obviamente, adotar essa coleção, certo, pastor? Poxa, aí você fechou ao ar aqui no ar. Caramba! Da Classical Press, uma coleção de ciências, pastor. 5 livros eu escrevi junto com os coautores, Rodolfo, Yasmin, Carol, Marcos. Nós escrevemos 5 livros. Sim, ciência raiz. Não vou dizer que é criacionismo raiz, porque é ciência raiz. Ciência que mostra a realidade dos fatos.
Então você pode adquirir para o seu filho, viu, Robert? Entra lá na Classical Press. Aí você fala, poxa, é muito caro. Quanto dinheiro a gente gasta em porcaria com nossos filhos, né? Comprando tênis de marca, comprando iPhone. Pô, mas veja, nem essa alegação de que é caro, ela é verdadeira. Tá? Pô, meus filhos estudam numa escola cristã, gosto demais, estão mudando até a perspectiva deles. Mas eu fiz uma comparação, pô. Eu estou gastando com um dos meus filhos mais de R$2.000 em material didático. E o material de Classical Press, da Eco Prime, você vai pegar ali, cara, não dá 1.200, o material todo. Todo. Então dizer assim que é caro? Não é não. É bem mais barato do que o material que você está pagando aí em escolas seculares para ensinar teu filho que ele é uma ameba, pô. Olha, esses 5 livros para o ensino fundamental, eu traduzi 4 livros do Challenge, que é o do Classical Press também, para o segundo grau. A Zoom, uma empresa de kits de informática no Brasil, acaba de lançar também o D-Maker. D-Maker é um kit de design inteligente, pastor. É o ID Bird, que está na capa do meu livro, Fomos Planejados, é o carro-chefe do pacote lá do D-Maker. Legal. Então você pode ter, olha, tem muitas novidades em ensino. Para assistir todos os filmes e os vídeos, 5 anos com o seu filho. Pode sentar do lado. Tem os meus livros, você pode comprar. Tem os livros do professor Adalto Lourenço. Um dos meus livros, que é o Duelo Científico do Século, tem muitas escolas no Brasil que estão usando como paradidáticos, que é um livro infantil. Então você pode comprar também para ele lá o Duelo Científico do Século. São 105 caricaturas sobre grandes verdades do design inteligente. E numa pegada bem divertidinha, assim, né? Bem descontraída, como a gente acha que deve ser feito. Então, imagens vale mais do que 1.000 palavras. Então, uma imagem e um texto, explicando aquela imagem, um conceito, tentando fazer frente a essa doutrinação que eles fazem por aí. Tem muito material, viu, Robert? Agora, você também lê a Bíblia. Lê a Bíblia com ele, né? Com ele, exato. Leve na escola bíblica dominical, escolha uma igreja cristã, uma igreja que tenha a Bíblia como única referência de fé e prática. Ensine também a palavra de Deus. Obviamente que a gente dá a razão com a ciência, mas a Bíblia, ela complementa com boa filosofia e boa teologia. Que conhecimento não é só ciência, né, pastor? Exatamente. As 3 pilares do conhecimento humano é boa ciência, boa filosofia e boa teologia. A boa filosofia e boa teologia se encontra na palavra de Deus, nos ensinos das escolas bíblicas dominicais. Nos bons sermões. Nos bons sermões dos pastores, né? O pastor Ayrton Williams, Hernandes Dias Lopes, que agora eu sou presbiteriano, né, pastor? Da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Hernandes Dias Lopes, Arival Casimiro, meu pastor maluco beleza, né? O mais maluco beleza do Brasil. Então é isso. Aí o que você vai formar, Robert? Você vai formar um moleque que vai estar dos lados dos grandes, exato. dos grandes homens da nossa terra, que habitaram na terra. Pô, inclusive, esse é um ponto que a gente tem batido muito lá em Uberlândia, na nossa escola, quando os pais vêm conversar com a gente sobre o colégio. Cara, a gente não está preocupado que teu filho vai passar no vestibular. Nós estamos preocupados que teu filho vai aprender a pensar. E pensando, ele vai conseguir enxergar o mundo e construir o mundo e fazer diferença nesse mundo. Ele não é apenas um papagaio repetindo informação de professor. E esse é um diferencial grande do criacionismo. Né? Que é o que você está falando. Cara, ele vai estar entre os grandes, porque ele pensa. Ele não vai estar entre os medíocres que apenas reproduzem uma catequização. Né? Eu tive um grande privilégio na minha vida, né, pastor? Uma das minhas filhas, que cresceu sabendo que era a imagem e semelhança de Deus, hoje é a cientista brasileira mais premiada na história da ciência. Ela é a única química no Baylor College of Medicine, nos Estados Unidos, que só tem cirurgião, né? Uau. Médicos cirurgiões. E ela é a química lá, a caneta do câncer, faz diagnóstico do câncer, ganhou um monte de prêmios já. Olha aí que benção, hein? É Deus fazendo a diferença. Por isso que eu disse que os ganhadores de prêmios não mudaram, né? Deus, ele
nos 90% ele esbanja, né? Uhum. E- O Carlos Alberto fez uma pergunta aqui também, que está até bem parecida com uma pergunta nossa aqui, né? Como que a ciência moderna ela dialoga com o criacionismo e o design inteligente? E ele perguntou, então, como relacionar o criacionismo bíblico e o científico. Então vamos Sim. começar por esse aqui. Claro. Como é que você relaciona o criacionismo bíblico e o científico? Olha, Carlos Alberto. Carlos Alberto, a Bíblia tem uma descrição muito detalhada de como que o universo foi formado. Diz que não tem ciência na Bíblia, claro que tem, né, pastor? Gênesis é um relato técnico, consistente e coerente de como Deus fez todas as coisas. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Jesus disse, desde o princípio eu os fiz homem e mulher. Então tudo estava no princípio. Ele disse que ele chama a existência do nada, ex nihilo. Uhum. Ele disse, haja e houve. Ele estrutura a terra para que ela tenha vida, né? Ela estava sem estrutura, ele estrutura, ele enche de vida. Ele nos faz a sua imagem e semelhança dos elementos da terra, porque o pó da terra não é barro, né, gente? É o pó da terra, os elementos. Então tem toda uma descrição, descreve como que nós fomos formados, para que estamos aqui, para onde vamos. E o que acontece com a ciência? A ciência é a busca pelo conhecimento, é o exercício que o homem faz para entender também como esse mundo funciona, como as coisas estão estruturadas. E como que a ciência se relaciona com a nossa fé? Totalmente. A boa ciência bate 100% com a fé. A boa ciência bate 100% com a Bíblia. Se a gente fosse seguir a Bíblia, a gente nunca estaria nos desviado nesse caminho adolescente de que achado que uma grande explosão do nada pegou nada e por nada formou tudo. Não teríamos gasto milhões e milhões de dólares em pesquisas no modelo cosmológico padrão que disseram que explicava o universo, como que as galáxias se estruturaram. Olha quanto tempo que a gente perdeu nessa história para vir uma foto do James Webb e derrubar tudo. Tudo, cara, exato. Acabou com tudo, virou pó o modelo. A foto do James Webb mostrou o universo todinho pronto, estruturado, bonitinho, cheio de estrelas coloridas, as galáxias todas já estão lá, todas montadinhas. E a Bíblia já falava há muito tempo. Porque ele ordenou e tudo se fez. Ele falou e pronto. Deus soprou o universo com o sopro de sua boca. Salmos 33, 6. Pela fé entendemos que pela palavra de Deus os mundos foram criados. Então, olha só, a Bíblia não é só... Ela não só bate com a ciência, mas ela pode ser um guia de fazer boa ciência. Se a Bíblia está dizendo A, não vai procurar com a ciência encontrar B. Você vai quebrar a cara, você vai gastar dinheiro, você vai gastar recursos. Faça ciência para o louvor e glória do grande Deus da ciência. O que você deve concentrar na ciência? Eu sempre digo, a ciência foi criada por Deus para minimizar os males da queda. Então, olha, vai fazer medicina, vai fazer farmácia, vai fazer bioquímica, ciências da vida, vai minimizar as dores, os males, vai criar novas tecnologias, né, para que os problemas dessa terra agora não tão mais perfeita como ela foi, né, possam criar tecnologias, boas tecnologias, um GPS para a gente se localizar, que legal, né? Ar-condicionado, né, pastor? Rapaz, né? O Jardim do Éden não precisava de ar-condicionado, né? Uma temperatura estável, né? Mas agora a gente precisa, olha só, com o mundo, né, pós-diluviano, a gente precisa de... E a gente faz boa ciência, e essa ciência pode ser inclusive orientada pela palavra de Deus. Se você vai atrás de um caminho que a palavra de Deus está dizendo que está errado, esqueça, está errado mesmo. Ah, Marcos, isso é fé? Não. Pastor Ayrton, toda vez que uma descoberta, um enunciado científico contrariou a Bíblia, o que aconteceu? A Bíblia venceu todos. Ela nunca perdeu um embate. Por que agora eu vou acreditar que ela vai perder um para frente? É muito mais provável que ela não perca nenhum mesmo. Né? A probabilidade me ensina. Não é não é um ato de fé, mas é por isso que eu vou crer para... Não, é muito mais provável que a Bíblia realmente esteja certa e que as ciências de homens que contrariam a ciência da Bíblia estejam erradas mesmo. Então, quando eu falo que eu uso a Bíblia como referencial da minha ciência, o pessoal, nossa, que heresia. Aquele professor falou que usa a Bíblia. Ela sempre foi um grande guia, ela nunca perdeu o embate. Toda vez que a gente se desviou da Bíblia, a gente perdeu dinheiro.
Olha quanto que nós gastamos para tentar montar árvore de taxonomia evolutiva, para ficar provando evolução química. Tem amigos meus, poucos, infelizmente, na química, fazem estudos em evolução química, porque eles sabem mesmo que aquilo lá não presta mesmo. Mas quantos professores fazem estudos em evolução química, ficam tentando provar como que proteína cresceu numa sopa? Não dá para crescer, a gente sabe que é proibido. E a Bíblia diz que Deus é que chamou à existência o homem pelo poder da sua palavra. Ele usou forças, usou métodos que a gente nem sequer tem acesso, são as virtudes de Deus. Como é que Deus ressuscitou Lázaro, pastor Ayrton? Uau. Como é que ele transformou água em vinho? Dá para explicar com ciência? Não dá. Ele usou forças e poderes que a gente desconhece. Ele não é mágico, né? Deus não pegou... Ele tem forças, tem poderes que a gente não conhece, só isso. E que a gente não vai conhecer com ciência. Então, nós temos realmente na Bíblia um grande referencial para você fazer boa ciência, para escolher as melhores áreas da ciência, inclusive. Ok. Né? Então, o jovem que você está seguindo aí, olha, tá vindo uma paquita aí, pastor. Mais uma colinha aí, ó. Ó, menino, já vai pegar, viu? Não tem culpa, não. E o Weber é o culpado, tem que ter bem claro isso. Beleza. Tá. Rapaz, olha, essa pergunta aqui é legal. Pelo seguinte, o que as pessoas às vezes precisam entender é que quando nós estamos discutindo ciência você vai discutir a partir de uma palavrinha mágica, que para mim, cara, isso aqui me ajudou a entender isso, chamado cosmovisão. Qual é a cosmovisão que vai interpretar a fenomenologia científica? E um dos lugares que trabalha demais isso, com questões científicas profundas, é o pessoal da Sociedade Criacionista Norte-Americana, cujo presidente fundador foi o Ken Ham. Você conhece o Ken Ham? Claro. Né? Eu estive agora nos Estados Unidos com a minha família, e toda vez que eu vou aos Estados Unidos com a minha família, a gente visita duas instituições, não é instituição, dois monumentos, como é que eu vou nomear aquilo lá? Que eles criaram lá, que é a Parques. Arca... Hein? Parques temáticos. Dos parques, isso, vamos lá. Que é a Arca, né, de Noé, reconstruída na íntegra, um negócio fenomenal. Umas 2 horas para você andar lá por dentro da Arca mesmo, para entender tudo com explicação científica. E o Museu da Criação, que inclusive tu vai levar um grupo agora em junho. Sim. Né? Aí tu já pode aproveitar aqui e já divulgar essa excursão. Gente, deixa eu falar, ele vai falar isso, isso é fantástico. Já 3 vezes eu estive com a minha família lá na Arca e no Museu da Criação. Ark Encounter e o Museu da Criação. E aí chegou uma pergunta aqui do Israel, eu acho que é Israel Reus. Diz assim, como é que o senhor acha do livro Criacionismo do Ken Ham? Olha só, pastor. Bom, gente, se quiser ir com a gente na excursão, 26 de junho a 4 de julho, a gente fez um programa bem enxuto, tentando reduzir o máximo os custos. PNH Travel. PNH Travel. Mas você entra nas minhas redes sociais, tem lá tudo anunciado. A gente nós faremos uma grande excursão para o Ark Encounter, Museu da Criação. Vamos também no aquário, a gente vai fazer um passeio de barco lá pelo Mississippi. Pô, como vai muitas mulheres estarão com a gente vai parar no shopping também. Tem um outlet lá. Gente, claro. eu tô vindo de lá agora, é fantástico o que você está falando, o outlet. E o Kenneth Ham, né, que é o criador desse parque, um homem sensacional, um criacionista raiz. Nunca dobrou os joelhos para a ciência de homens, nunca sentou na roda de escarnecedores. Fez esse parque sensacional. E naquela história da aula de Química Geral lá na Unicamp, que eu conto inclusive no meu livro Fomos Planejados, depois da palestra que eu dei, que eu peguei alguns elementos do design inteligente, a primeira palestra foi nesse curso de Química Geral. Eu até digo que se a Unicamp quisesse me demitir por dar essa aula, até poderiam tentar, mas não conseguiriam, porque eu dei aula de ciência. E foi ciência na veia. Depois da aula, eu fiz um pedido naquele tempo tinha um livro do Kenneth Ham que era Answers.
Comprei agora pro meu filho. Comprou? Comprei agora pro meu filho. Eu comprei para todos os meus alunos, não sei se você está me ouvindo, era meu aluno naquele curso de Química Geral, fiz uma dedicatória e entreguei para todos eles. Eles ganharam uma cópia do Answers. Eu fico só pensando num dia, se eu chegar na glória, na Jerusalém Celestial, vou escutar assim, professor, professor, professor. Eu falo, cara, o que foi? Então, professor, o senhor me deu aquele livro, o Answers, né? Enquanto a Academia Brasileira de Ciência fica lá, a evolução é fato, doutrinando nossos alunos que são amebas evoluídos, que o destino final deles é a aniquilação, enviando-os para a condenação eterna. Eu dei lá o Answers para os alunos, foi muito legal, do Kenneth Hahn. E ele fala do livro Criacionismo. Do Criacionismo. Pode comprar, o Kenneth Hahn, só o nome dele no livro já é garantia de ser um grande livro, porque é um cristão verdadeiro, bíblico. E trabalha com ciência de altíssima qualidade. Altíssima qualidade. Ele tem debates com evolucionistas. Acho que ele sentou uma vez com o Hugh Ross, que é meio evolucionista, com aquela história do Big Bang, né? Okay. Então eu falo para todos, você é Big Banguista, irmão, cristão, converta-se à Bíblia. A Bíblia não dá margem nenhuma para Deus do devagarinho, né? Então, como é que ele chama aí? O Israel. O Kenneth Hahn é maravilhoso. E os livros dele... Criacionismo, não sei se eu tenho esse livro dele, mas eu tenho vários, né? Okay. Então ele escreveu... O Answers é maravilhoso. Ele faz perguntas e dá as respostas à luz da cosmovisão cristã. E eles trabalham isso muito bem, cara. Inclusive, deixa eu aproveitar que você que está nos assistindo, né, está acompanhando aí com a gente. Cara, entre em oração comigo. Faz um voto com Deus aí comigo. Eu estou fazendo amizade com o irmão do Ken Hahn, o Steve Hahn. E estou esperando uma resposta aí. Eu quero ver se agora, na nossa conferência da CEBI, em junho, o Steve Hahn pode estar conosco. Uau. Cara, o Steve Hahn. Estou aguardando aqui em oração. Eu estive com ele agora. Pastor, então, ora comigo aí. Pastor, a Uni Evangélica, a universidade ali de Anápolis, Goiás, eles têm uma colaboração muito forte agora com o pessoal do Ark Encounter, do Answers in Genesis. Olha só, rapaz. E fantástico. A Uni Evangélica é uma das principais universidades confessionais brasileiras. E que tomou um rumo recentemente, porque eles também estavam meio perdidão ali um tempo. Voltando, e agora estão voltando. A confessionalidade. Uhum. A Inês está lá, a Inês Borges, tem um EAD bem legal que... O EAD é sensacional também, né? E até comigo como professor, né? Tem que ser bom mesmo. Eu digo que entre as minhas muitas qualidades, aqui eu mais me orgulho é a minha modéstia, né, pastor? O senhor viu, né? Humildade aqui é o que não falta. Eu tenho um amigo que deu palestra lá naquela conferência que você veio, o Paulo Tavares. E o Paulo Tavares, ele tem ele brincando, que fique claro, ele estava brincando, que ele está escrevendo um livro sobre a humildade, né? E o nome do livro é As 10 Pessoas Mais Humildes da História da Humanidade e Como Eu Escolhi as Outras 9. Eu disse que eu tinha um problema, né? Mas tratei com a psicóloga e já curei. Baixa estima, né, pastor? Era o único problema que eu tinha. Mas brincadeira, gente, eu sou pó, né? Deus aqui nos dá. Mas olha, e o Adalto Lourenço, o professor Adalto Lourenço, estava nos Estados Unidos, tinha um ministério muito forte também com o Answers in Genesis, o Ark Encounter. Essa viagem que nós estamos fazendo, eu tinha programado com o professor Adalto Lourenço. Eu lembro. A gente já estava tudo pronto, mas a pandemia postergou, né? Atrapalhou. O professor Adalto Lourenço, Deus resolveu transferi-lo, né? Deus, puxa vida, né? Podia deixar um pouquinho mais, pelo menos, por Ark Encounter, né? Mas a gente vai fazer um tributo ao professor Adalto Lourenço lá no Ark Encounter, vai levar uma foto dele, tirar foto, tudo. Porque ele realmente foi outro grande criacionista brasileiro. O Adalto Lourenço é o Kenneth Hahn aqui do Brasil, né? Exato. E eles nunca dobrou os seus joelhos também. Okay. Nunca. E a gente vai fazer lá um tributo a ele. E assim, tudo que a gente puder linkar com Answers in Genesis, né? Eu fui outro dia lá em Washington
E eu visitei o Institute of Creation Research. Maravilhoso, eles têm microscópio, eles têm equipamentos, fazendo pesquisas. O Mark Armitage criou lá, acho que em Dallas, no Texas, eu não sei exatamente onde ele está, o Instituto de Tecidos Moles em Dinossauros. Ele criou lá para estudar tecido mole em dinossauro, mostrando que a Terra é jovem, o dinossauro foi extinto há pouco tempo. Então tem muitos institutos também que estão fazendo pesquisas. Eu, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, no meu laboratório, tenho 4 projetos. A gente estudou o proteoma dos chimpanzés. O artigo já foi publicado porque apareceu no Proceedings de um congresso lá nos Estados Unidos, um imenso congresso. Então, viu, gente, não se vai tentar fazer com que eu não publique, esquece, porque já saiu. Agora eu vou mandar o artigo completo. A gente fez um estudo sobre a evolução química, aquela polimerização de aminoácidos, que outro dia o Sacani disse, não, os aminoácidos foram polimerizando, formou as proteínas. Ô, Sacani, impossível esse negócio, né? Meu estudo já mostrou. Vou mandar uma cópia do artigo para você. A gente tem estudos sobre ribossomos, a gente está fazendo agora, eu recebi um novo aluno lá, o Eduardo Lutzer, a gente vai fazer simulações de folding de proteínas, enovelamento de proteínas, como isso é impossível acontecer por acaso. Boa ciência que corrobora a palavra de Deus, e os institutos nos Estados Unidos têm feito isso, e a gente está fazendo aqui no Brasil também. Olha, o meu laboratório na Universidade Presbiteriana Mackenzie, a melhor do Brasil, né? Epa, e a Corandeu está chegando junto, né, pastor? A gente chega lá, nós estamos construindo. E fazendo pesquisa. Exato. Boa ciência. A Bíblia nos ensina a dar razão da nossa esperança. Com boa ciência, gente. Citar a Bíblia é ótimo, maravilhoso, mas quando alguém te pergunta a razão, não adianta sair, viu, cristãos brasileiros, quando alguém te pergunta a razão da sua esperança, porque tem cristão que acha que ciência, eu não vou estudar ciência, né, pastor? Eu não vou fazer teologia, não vou fazer filosofia, para que eu quero aprender? Eu creio em Deus, isso basta. Não basta, a Bíblia fala, esteja sempre pronto a dar a razão. Eu decorei todos os versículos bíblicos. Tá bom, pode falar, mas não é razão. Você tem que dar a razão da sua esperança. Então você tem que falar, olha, cara, Deus fez tudo pronto, a Bíblia diz aqui, mas olha as fotos do James Webb, você viu? As galáxias estavam prontas, estavam lá galáxias espirais, elípticas. A Era das Trevas não aparece lá, não é muita ciência, mas tem que saber um pouquinho, né? Olha, a Eva mitocondrial. Aí o cara vai perguntar para você, o que é isso? É o DNA da mitocôndria, que foi assim, eu aprendi na palestra do professor Marcos Eberlin, da Rogéria Ventura, né? Vou fazer um podcast amanhã com ela lá no meu podcast. O próprio João Pedro, né? João Paulo, falando sobre a Eva mitocondrial, João Paulo Reis. Então a gente tem que estar sempre pronto a dar a razão da nossa esperança. Sim. E foi isso, né? Pergunta dele. Richard, eu acho que é o Richard. Acho que é Richard Dias. É isso, menino? Paquitas. Dias. Tem um Paquito ali também, né, pastor? Você viu o Paquito ali? Paquito. É o Diego. Tá completo aí. 2 Paquitos e um Paquito. Isso aqui é... A única preocupação minha agora aqui é que, como eu tô comandando o negócio aqui, eu sou a Xuxa, pô. Daqui a pouco o pessoal vai querer comer com peruca loira aqui, pô. Não. É o Vilela que fala isso lá, pastor. Vamos lá, o Richard, ele agradece aqui, né? E pede para mandar um abraço para Ibra de Planaltina, a Igreja Bíblica Reformada da Aliança de Planaltina, nossos irmãos da Ibra, um abraço. E aí ele está perguntando o seguinte, se o nosso colégio aqui ele vai ser implantado em Brasília. Richard, é o seguinte, meu irmão, nós estamos implantando lá em Uberlândia. E, infelizmente, esse ano está um pouco complicado, mas nós realmente estamos trabalhando para que no ano que vem ele esteja a 1000 lá em Uberlândia. E o projeto todo é que o piloto de Uberlândia dando certo, a gente vai começar a expandir o Colégio Corandeu para outros lugares no Brasil. Brasília é um dos locais, mas nesse exato momento, não. O que eu posso te recomendar nessa pegada aqui em Brasília é o pessoal da Colégio Escola Virtus. Esse pessoal fez um trabalho fantástico, entendeu?
Então, aqui em Brasília, nessa pegada que a gente está. Tem outras escolas que estão começando a entender, principalmente essa questão da importância do criacionismo. Eu tenho até dado assessoria em alguns momentos a essas escolas. Uma escola é lá no Núcleo Bandeirantes, o Colégio Origem. Tá? Então, fica a dica aí, pessoal que está na área do Bandeirantes. Aqui em Taguatinga, meus filhos estudam numa escola que eu recomendo. Estão evoluindo no bom sentido da palavra evoluindo, deixar bem claro isso. Né? Estão amadurecendo. Vamos mudar para... Tira essa palavra do seu vocabulário, pastor. Eles estão amadurecendo nessa visão, que é o Colégio Saber. Né? Mas, se querem essa visão da Corandeu, que é uma visão, é uma educação baseada em cosmovisão cristã com educação clássica. Essa é a nossa pegada. São 2 eixos o que nós estamos propondo no nosso colégio. Primeiro, cosmovisão cristã. Criacionismo é base de tudo. Dessa cosmovisão, como nós vamos trabalhar? Educação cristã clássica. Então, tudo dando certo em Uberlândia, próximo passo é Brasília. Então, nos ajude a divulgar para Uberlândia. Deixa o pessoal de Uberlândia saber que a gente está lá, que a gente está com essa visão. Tá joia? Ben, nosso tempo está aqui avançando, cara, mas estou sendo informado, tem coisa aqui ainda, pá. E tem um monte de perguntas que eu nem aguentei. Aqui, ó, chegou. Toma, é no celular agora. É chique demais, viu? Aquela colinha, acho que até aboliram já, né, pastor? Olha só, o José de Almeida está acompanhando. Rapaz, grande pastor José de Almeida, rapaz, amigão. Está com ele agora, né? Na igreja BTL lá em São Paulo. Vão estar lá junto? Beleza, cara. Lá. E provavelmente o Jean-Marie também está acompanhando, o doutor Jean-Marie Lambert, rapaz. Um dos maiores pesquisadores sobre o problema do globalismo. Ele tem um livro fenomenal chamado Educação Unesco, a Clonagem das Mentes. Fantástico. E o José de Almeida está dizendo assim, por que nós não fazemos parceria com a Answers in Genesis para produzir os seus milhares de conteúdos escritos e de audiovisual para nossas escolas e igrejas? O Adalto estava quase fazendo isso acontecer, mas a sua ida, né, para a glória eterna pôs uma vírgula para alguém continuar. Aí a provocação. Ó. Pastor José, a Univangélica, através do seu reitor, Carlos, seu chanceler, Augusto, eles me falaram que a parceria continua, eles estão trazendo o pessoal para cá, estão criando uma sala, não sei se eu posso falar já, mas acho que isso está certo. O spoiler, cara. A sala Adalto Lourenço lá. É mesmo, rapaz? Vão trazer todo o material do Answers in Genesis, vão começar a publicar. A Inês Borges está lá, o chanceler da universidade, como chama quando o pastor esqueci agora o termo, mas eles estão investindo, vou lembrar, eles estão investindo lá nessa parceria, estão trazendo material à Univangélica, obviamente numa única universidade, mas a gente pode fazer essa parceria. O que acontece é que a tecnologia, Deus cria tecnologia e a tecnologia está sendo usada para divulgar a palavra de Deus. Os podcasts, as igrejas, né? Eu vejo lá o Hernandes Dias Lopes, outro dia, fez uma pregação durante a pandemia, tinha 250 mil pessoas assistindo e teve 3 milhões de visualizações, pelo menos a última vez que eu olhei. E o que acontece agora, pastor? O YouTube está colocando, não sei, eu acho que o cara lá do YouTube, ele está... Deus está, sem querer, fazendo com que ele está pondo dublagens automáticas nos vídeos do YouTube. Então não é só a legenda que você pode escolher a língua. Então alguns vídeos meus já estão na internet, você escolhe lá, português, estou falando em português, põe em inglês, aparece eu lá falando em inglês. Outro dia eu falei, cara, eu estou falando em inglês aqui, olha. Caramba. Então as dublagens já estão até nos vídeos do YouTube. Dublagem mesmo. Dublagem, você aparece falando em outras línguas. Nós, na Sociedade Brasileira do Design Inteligente, fizemos o que então, viu, pastor José? A gente pegou uma série lá do Discovery Institute, que não é do Answers in Genesis, porque no Design Inteligente a gente tem uma pegada mais científica. O Answers in Genesis, ele vai um pouco além, ele pega a ciência e já linka direta com o criacionismo bíblico, que não é a pegada do Design Inteligente, porque no Design Inteligente a gente fica na ciência.
não avança muito na Bíblia, porque tem cientistas no design inteligente que não são necessariamente bíblicos. Então a gente está pegando no design inteligente as palestras do Michael Behe, o Carlos lá estava todo animado, porque a gente comprou lá numa inteligência artificial, baratinho, $300, pastor. 120 minutos por $300. O que é isso? Nada, né? Quanto dinheiro é jogado fora no mundo? $300 que a gente batalha muito para conseguir, não é? Não é aqueles milhões de dólares que as agências de fomento fomentam para produzir o livro Evolução é Fácil. A gente pegou esses $300, comprou lá 120 minutos, está dublando uma série do Michael Behe sensacional sobre os segredos da célula para o português. Uau! Que nós vamos lançar no nosso canal. Que é o canal da TDI Brasil. TDI Brasil. Já está saindo, o Carlinhos já está fazendo. A gente já fez até um spoiler lá numa chamada. O Michael Behe aparece falando português, com a tonalidade, com o som do Michael Behe. Parece que o Michael Behe aprendeu a falar português. Caramba! Não é incrível? Incrível. Então nós vamos fazer em português, em espanhol, em chinês, em russo, por todos os cantos e por todos os lugares. Todos os materiais de qualidade produzidos serão anunciados nas mais diferentes línguas. Isso que é uma retrobabel, né? A gente está revertendo a Babel hoje com a tecnologia disponível na internet, no YouTube. Cara, que fantástico. Então, o pastor José, a gente não precisa nem mais fazer parceria, porque, obviamente, o Answers in Genesis não vai limitar. O YouTube já está traduzindo, dublando, e a gente está fazendo isso também com o material do Discovery Institute. Tem milhares e milhares e milhares de vídeos sensacionais. Os segredos da célula. A gente vai fazer sobre o Zumbi Science, o Human Zoo. Human Zoo é como que a evolução estragou a nossa sociedade, introduzindo o racismo científico. Toda a parte da eugenia, tudo, a gente tem que entender a história. A gente estuda o passado para entender o presente e projetar o futuro, não é assim? Para que a gente não repita os mesmos erros do passado. Então a gente está fazendo uma dublagem, vai dublar. Cara, muito legal. Então vai facilitar muito. Você não precisa produzir esse material em português. É só dublar e ele já vai estar em português. As nossas palestras do Design Inteligente agora, no Congresso, a gente está instruindo todos os nossos palestrantes a não colocar nenhuma palavra nos slides em português. Mostrar apenas as figuras. Por quê? Porque dublaremos. Então nem vai aparecer, né, alguma coisa numa língua escrita, dublado. Você precisa falar alguma coisa, informação, fale a informação, não escreva no slide, põe só as figuras, os esquemas, vai falando. Porque dublaremos tudo, a gente vai encharcar o mundo com o design inteligente nas mais diferentes línguas, pastor José, sensacional. E o Answers in Genesis pode ser feito. Eu acho que o pessoal da Unievangélica também pode investir nessa. Tá à frente disso aí, né? Sim. Legal. Desculpa. Legal. Meu amigo, tem mais aí? Só tem alguém aqui pedindo para o senhor cantar o Salmo 23 a 91 na próxima live. Salmo 23 e 91. Eu cantar o 23? Moisés está pedindo. Quem nunca ouviu o pastor Ayrton cantar o Salmo 23 a 91 próximas lives, peça a versão como ele cantava. São lindos. Eu acho que é o Salmo 121, o 23 não. O senhor que é o cantor. É o 121 em hebraico, provavelmente, que ele quer. É o Shir Lamahalut, Saenai Leharim Meain Avoisri. Eu acho que é isso. Eita, o cara quer que eu cante aqui, quer estragar aqui, pô, quer espantar o pessoal. Ele quer gravar pra colocar na casa pra espantar ladrão, mosquito, qualquer coisa assim. Nossa, meu Deus! Xuxo! Rapaz, não provoca não, porque na próxima eu venho com uma peruca loira, velho. Já tem Paquita, tem o Xuxo. Menos normal, né, pô? Pior se o cara achasse que eu era a Xuxa, velho. Eu ia pedir um blush pra me preparar na próxima. Ai.
Tá certo. Ô Emery, Sim, vamos lá, meu amigo. Nós estamos aqui. Pastor William, rapaz, Ayrton caramba, Williams, como eu conheço. pastor, rapaz. Pastor. Pastor Ayrton William, meu amigo. Aí o cara faz essas palhaçadas aqui. Fazer o quê, né? Fazer o quê? O pessoal diz, rapaz, como é que leva a sério um gente cara desse, né? Quando a gente sabe que a gente é filho de Deus, né? A gente se diverte. Com brincar certeza, é preciso, né, pastor? Brincar é preciso, é verdade. Claro. Amigo, nós estamos aí chegando no final. Sim. Faz suas considerações finais a paz. Maravilha. Que, poxa, é que a gente bateu aqui na tecla. Tá gastando dinheiro para catequizar o filho para se afastar de Deus. É um absurdo. Então, a Bíblia diz que os filhos são heranças do Senhor. É a coisa mais preciosa que nós temos. Então, em primeiro lugar, pais e mães do Brasil. Tem o maior número de filhos possível, né? A gente tá deixando essa bênção, né? Tá trocando os filhinhos por cachorro, gato. Exato. Nada contra cachorro e gato, tá? Mas eu moro num bairro em São Paulo que a gente vê, às vezes, os casais com 4, 5 cachorros andando e nenhum filho. É um absurdo isso, né? Então, primeiro, tem o maior número possível de filhos e filhas. Outro dia eu estava numa pregação, o pastor falou que tinha 7 filhos. No Brasil, era um pastor brasileiro com 7 filhos. E disse que era pouquíssimo dinheiro. Viviam da bondade dos membros da igreja. Tal. Um pastor, né, ganhava pouco e tudo mais. Hoje os filhos dele estão ao redor do mundo. Aí diz que ele passa 6 meses na Austrália, 6 meses na Europa, 6 meses nos Estados Unidos, tudo pago, né? Porque os filhos dele tudo se formar. Porque quando você tem pouco, né? Quando você tem pouco, você aprende a dar valor a esse pouco, né? Filhos que são formados na luta, né? São grandes homens, né? Quando você dá tudo de mão beijada, né? Acho que não funciona muito bem. Então ele diz assim, olha, uma vez o menino chegou para mim e perguntou, um dos meus filhos, depois de formado, chegou para mim e falou, pai, a gente era pobre? Ele falou, filho, a gente era paupérrimo, seus sapatos trocavam um pro outro, furado, a gente punha papelão, né? Ele falou assim, pai, eu nunca percebi. Então, filhos não querem riquezas, não querem tênis de marca, eles querem pais e mães, querem irmãos, né? Muitas vezes esses meninos não têm. Então, uma outra palavra, né? E terceiro, você tem que investir na educação deles. A Bíblia também diz que eles são nossa herança e a responsabilidade, né, de investirmos nos nossos filhos. Como? Tem pais que falam, nossa, eu tenho que trabalhar para trazer o sustento para minha casa. E ele fica achando que sustento é comprar um carro zero para levar os meninos, né? É dar roupa de marca, levar no Outback, né? O Outback paga aqui, ó, financia, né? Nos restaurantes mais caros. Não, que é isso? O menino não tá ligando para isso, né? Ele falou, pai, eu nunca percebi que eu era pobre. Invista na educação dos seus filhos. Coloque numa escola que ensine a verdade, ou que mostre os dois pontos, o ponto e o contraponto. A evolução precisa ser ensinada? Vamos ensinar, claro, mas vamos mostrar os problemas, né? Que tão ruim que ela é, né? É assim que tem que ser feito. Apresentar as duas, o ponto e o contraponto. Invista na educação dos seus filhos. Coloque-o num colégio que mostre que ele é importante, que ele foi formado à imagem e semelhança de um grande Deus, que ele pode ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus nesse mundo, dando glórias a Deus através, por exemplo, da ciência, que ele seja um grande químico, um grande físico, porque os moleques estão tudo fugindo da ciência. Exato. Um médico, um cientista, um físico, um astronauta, não sei, alguma coisa. Deus vai direcionar, Deus direciona. Eu escrevi no meu livro como Deus me direcionou para a química, sobrenatural. Então, invista no seu filho, que ele seja realmente um homem que, através da sua vida, do seu trabalho, que ele glorifique a esse grande Deus. E depois você vai ver os frutos desse seu investimento. Então, a educação, em primeiríssimo lugar. Se tem uma escola que está doutrinando seu filho na tese da ameba evoluída, tire de lá.
Não tem como. Ah, não posso tirar? Então ensine-o em casa. Chama ele na casa e fala assim, o que é que você aprendeu na escola hoje, menino? Aprendi isso, isso, isso. Tá tudo errado. Ó, tá, o certo é isso aqui, ó. Tá bom? Mas pelo menos veja as duas opções. Tá aqui, ó. E eu, como teu pai, tô dizendo que isso tá errado, que tá certo. Você tem autoridade, tá? E chega e fala, olha, é assim, assim, assim. Não deu para tirar? Então ensine. Faça o ensino domiciliar. Ah, não tem escola? Faça o homeschooling. Por que o homeschooling está crescendo no mundo inteiro? Não é? Aquela velha e boa responsabilidade que os pais têm sobre o ensino dos filhos também. Tem muita mãe aí que está trabalhando, largando os filhos nas creches, né, pastor? Sim. E não faz as contas. Se você for fazer as contas, você vai perceber que vale muito mais você investir na educação dos seus filhos. Com certeza. Bota eles em casa, ensine. Talvez você vai ter que economizar. Olha só. E aquela velha história também que, olha, eu sou do lar. O que é isso? O trabalho mais importante, mais nobre, é você cuidar e administrar o seu lar e os seus filhos. Né? Mulheres também, uma palavra. Deus nos fez diferentes, né? Cabeção, vai trabalhar. Mulher, vai administrar o que é mais importante na Terra. Seu lar, seus filhos. Então, as considerações finais que eu poderia falar, é isso aí, gente, tá bom? Grande abraço. Demais. Gente, a primeira vez que eu fui muito tocado por essa questão que nós estamos debatendo hoje foi na minha colação do meu primeiro mestrado. Dr. Gerard van Groningen foi o orador naquela cerimônia. E o Van Groningen contou uma história que me impactou lá em 2005. Ele de uma família tradicionalmente americana, vindo da Holanda, moravam em uma fazenda, e no estado que eles moravam, não lembro agora, não me recordo, foi aprovado o ensino da evolução. E aboliram o ensino do criacionismo científico nas escolas daquele estado. O pai dele reuniu a família e disse para os filhos que não dava mais para eles continuarem ali. Ele vendeu a fazenda dele e mudou para um outro estado onde ainda era permitido ensinar o criacionismo científico, para proteger os seus filhos dessa cultura perversa, maligna que a evolução cria. Como resultado, todos os filhos desse homem se tornaram grandes homens de Deus. Amém. Pastores, missionários e outros atuando em outras áreas da ciência. Todos, nenhum se perdeu. Mais impressionante, todos os netos salvos, andando com Cristo. Terceira geração, a Bíblia fala. O Van Groningen contando isso me impactou. Foi quando eu disse, cara, isso é muito sério. Dar educação desde o início com visão criacionista para os nossos filhos é muito séria, essa visão. E aí, cara, eu não tenho dinheiro para pagar uma escola particular como a Corandeu ou outra. Cara, tenha coragem, faça homeschooling. O que nós queremos é que você tenha uma boa base científica à luz do criacionismo que revela a Deus, para fazer a geração do teu filho, dos teus netos, dos teus bisnetos, uma geração que vai fazer diferença nessa terra, de fato. Então, Eber, obrigado pelas palavras finais aí. Né? Quero te convidar a conhecer a instituição Corandeu, nosso colégio, nossa faculdade. Somos uma instituição comprometida com a cosmovisão bíblica, cuja base é o criacionismo. E todo pensar científico a partir dessa construção criacionista. corandeu.edu.br, conheça lá a nossa instituição, divulgue, permita que pessoas lá em Uberlândia, onde nós estamos atuando, nos conheçam e conheçam nossos cursos online. Falei para você da segunda graduação em pedagogia, nós queremos formar uma nova geração de pedagogos sem Paulo Freire, essa idiotice do Paulo Freire, essa babaquice de Paulo Freire. Não, gente que está pensando pedagogia com a imagem de Deus como começou, lá com o Comênios. Ele, pai da pedagogia moderna, reconhecido na própria ONU como o pai da pedagogia moderna.
cara que começou tudo com imagem de Deus. Onde é que você tem isso? No criacionismo. Então, vem conhecer a Corandel. Eberlin, muito obrigado por ter aceitado, cara, dar uma pausa lá em São Paulo, vir aqui rapidinho para esse nosso bate-papo. Eberlin volta amanhã cedo já. Quero te convidar a conhecer aí também o nosso podcast. Ele perguntou hoje quando eu cheguei aqui, qual é o nome do podcast? Eu não sei, rapaz. Não sei nem se tem nome. Agora que eu descobri que é Corandel Podcast, Thomas. É bem sugestivo, né? A gente vai trazer aí outras pessoas, o próprio Rodrigo Mocelin, Paulo Tavares, o Jean-Marie Lambert, professora Priscila da Escola da Educação Clássica. A gente vai ter aí bate-papos e trazer o Eberlin outra vez aí para a gente continuar batendo papo sobre essas influências, né, que entraram na... Cara, a gente precisa bater um papo sobre esse evoteísmo, teísmo evolucionário, essa bagunça que os caras estão fazendo para perverter. Mas, Eberlin, muito, muito obrigado. Eu sei que você deu uma pausa lá, pegou esse avião, veio aqui, amanhã já está voltando cedo. Cara, só tenho que te agradecer, que Deus te abençoe ricamente, bicho. Olha, foi muito legal, cara. Amém. Muito legal mesmo. E você, privilégio, que nos acompanhou, compartilha, tá, esse podcast, envia para os teus amigos aí, e que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. Amém.